Salve, salve, meus queridos alunos. Quem já é inscrito no canal da escola, deixe seu like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para ser notificado quando for colocado a próxima videoaula. E também dando seu like aí para divulgar o canal da escola. Então vamos lá. Resolução da atividade da página 53. A primeira diz o seguinte: racionalize o denominador de cada uma das expressões. Alternativa B, 6 raiz quadrada de 6. Não esquecendo que naquela mesma metodologia, as alternativas que eu não resolver, é que vai ficar para vocês responderem e depois mandarem a foto no meu PV da atividade respondida. Então, para racionalizar, o segredo é eliminar o radical do denominador. Como é que é raiz quadrada de 6? Como o expoente aqui do 6 é 1, então o segredo é eu ter mais um para chegar aqui o 2 aqui, ó. Então simplesmente o nosso fator racionalizante será raiz quadrada de 6, que vai multiplicar o numerador e o denominador. Aí 6 vezes raiz quadrada de 6 vai ficar 6 raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Aí você tem dois caminhos. Você pode colocar 6 elevado ao quadrado, que é 1 mais 1, ou então multiplicar 6 vezes 6 dá 36, depois extrair raiz quadrada de 36. Aí a nossa resposta final vai ser 6 raiz quadrada de 6 sobre, aqui ó, 2 dividido por 2, fica 6. Ó. Como 6 está multiplicando lá no numerador, e tem um 6 aqui no denominador, então esse elimina esse. A nossa resposta final é raiz quadrada de 6. Na alternativa D, nós temos raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Então, quem vai ser o nosso fator racionalizante? Raiz quadrada de 2. Ó. Multiplico o numerador e multiplico também o denominador. Aqui, ó, fora, aqui nós temos que enxergar 1, então 1 vezes 1 é 1, então vamos multiplicar quem? Ó, 5 vezes 2. Vai ficar 5 vezes 2 sobre, ó, radicando igual, conserva o radicando, soma os expoentes. 5 vezes 2 vai ficar raiz quadrada de 10 sobre 2. Aqui é o nosso resultado final. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 6. O nosso fator racionalizante vai ser raiz quadrada de 6. Ó. Multiplica o numerador e também multiplica o denominador. 3 vezes 1 vai ficar 3 raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 vai ficar 6 elevado ao quadrado. 2 por 2, então a nossa resposta vai ficar 3 raiz quadrada de 6 sobre 6. Aí observe aqui, ó, o 3 divide o 3 e também o 3 divide o 6. Então a nossa resposta final vai ficar raiz quadrada de 6 sobre 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então essa é a nossa resposta final. Raiz quadrada de 6 sobre 2. 1 sobre raiz quadrada de 7. O nosso fator racionalizante vai ser raiz quadrada de 7. 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Na hora que dividir aqui, ó, 2 por 2, vai eliminar o radical. Então, a nossa resposta final, raiz quadrada de 7 sobre 7. E a letra J e última da primeira questão, nós temos 7 raiz quadrada de 3 sobre 2 raiz quadrada de 7. Então, o nosso fator racionalizante é só essa parte aqui. Ó, como aqui está multiplicando, o 2 está multiplicando o raiz quadrada de 7. Então, o nosso fator racionalizante é essa parte aqui. Ó. Vai ficar raiz quadrada de 7 que multiplica em cima e também multiplica embaixo. 7 vezes 1 fica 7. 3 vezes 7 é igual a 21. Aí sobre 2 vezes 1 é igual a 2.
Ó, 7 vezes 7. Você pode colocar 7 elevado ao quadrado ou 49. Depois só extrair a raiz quadrada de 49. Então vai ficar 7 raiz quadrada de 21 sobre 2 vezes 7. Que o que sai de dentro do radical multiplica em está fora. Ó. Aí observe aqui, ó. O 7 está multiplicando em cima e tem um 7 multiplicando embaixo. Então, ó, esse elimina esse. Aí a nossa resposta final, raiz quadrada de 21 sobre 2. Tá? Aí nessa mesma linha de raciocínio, vocês irão responder as questões que eu não respondi aqui na primeira. Na segunda questão diz o seguinte: dadas as expressões a seguir, racionalize os denominadores. Aí nós temos aqui, ó, 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, no denominador nós só temos um radical aqui, ó. Então, esse vai ser o nosso fator racionalizante, ó. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Agora aqui, ó, observe que nós temos, ó, dois fatores. Então, 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Menos com mais dá menos. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Olha a brincadeirinha aqui, ó. Vai ficar 3 elevado ao quadrado. Tá? Porque são radicandos iguais. Tá? Ou então poderia 3 vezes 3, 9, depois extrair a raiz quadrada. Tanto faz. Aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Então vai ficar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de 3 menos 3, tá? Porque é o expoente igual ao índice, então esse radicando sai de dentro do radical. Mesma coisa vai acontecer embaixo, ó. Só que nós não podemos eliminar esse com esse aqui, ó. Por qual razão? Porque aqui é uma subtração. Então se fosse uma multiplicação, nós poderíamos simplificar. Como aqui é a subtração, a não ser que ele desse dividisse esse aqui com esse, os dois termos ao mesmo tempo. Como não dá para dividir os dois termos ao mesmo tempo, a nossa resposta final é raiz quadrada de 3 menos 3 sobre 3. Letra C, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Então, o nosso fator racionalizante é raiz quadrada de 5, que multiplica em cima e multiplica embaixo. Como aqui nós temos dois termos, ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Mais com mais dá mais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Aí fica aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10. Sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Esse radicando vai sair, vai ficar 5 mais raiz quadrada de 10 sobre 5. É a mesma questão da alternativa A. Como aqui está adicionando, então eu não posso simplificar isso com isso. Tá? Na letra E, 2 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Então o nosso fator racionalizante será raiz quadrada de 2, que multiplica o numerador e também multiplica o denominador. Então, como aqui nós temos dois termos, ó, 2 vezes raiz quadrada de 2, vai ficar 2 raiz quadrada de 2, mais com mais dá mais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, sobre raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Vai ficar 2 raiz quadrada de 2 mais 2 sobre 2. Agora observe aqui, ó. Como aqui eu tenho um 2 aqui, ó, multiplicando raiz quadrada de 2 e tem um 2 somando aqui, ó. Como esse aqui divide esse que está fora e divide aqui dali, ó, podemos fazer isso aqui, ó. 2 por 2 fica 1, 2 por 2 fica 1. Então a nossa resposta final, raiz quadrada de 2 mais 1, ó. Porque esse denominador divide esse aqui, ó, divide os dois termos ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, ó, só dividia 1, então não pode simplificar, tá? Então nessa mesma linha de raciocínio, para vocês responder as outras alternativas.